O próximo tema traz algo de aparato nacional, que é a questão da nossa economia. Essa charge aí é emblemática. E aí, meu caro ministro da Economia, gostou da minha roupa de assumir presidência? Eu não entendo de costura, eu entendo de cortes, presidenta. A figura do Levi falando essa ideia de cortes nos gastos da nossa economia. Então, você vai ter alguns aparatos importantes, como por exemplo, a taxa Selic, ela foi aumentada. Você tem esse aumento para a taxa Selic, para você aumenta a taxa básica de juros e assim você dá uma freada na economia. Por que está se fazendo isso, professor? Muitas das vezes pensada também com medo da bolha econômica, com uma bolha também imobiliária. Vem aqui, chega mais, chega junto. Preste atenção quando é o seguinte, nós estamos vivendo uma crise de produção que não está acompanhando a demanda de venda. Você tem que pensar que com as bolsas famílias, as bolsas escolas, as bolsas, porque tem bolsa de bolsa também, né? Tem que pensar isso também. A bolsa escola, a bolsa, que dá poder de compra para a população mais humilde. Pô, professor, o senhor está dando uma debochada, Pô, o senhor não gosta da Bolsa Família? Eu gosto dos programas assistencialistas. Eles têm que ter um ponto que é o seguinte, tem que chegar uma hora que você tem que parar. Por quê? Porque ali, no momento de crise econômica de 2008, a Bolsa Família, o incentivo, foi necessário para manter a economia aquecida. Legal, maneiro. Você mantém o consumo, a roda do capitalismo. Consome, gera riqueza, riqueza gera lucro, consome, trabalha, riqueza, lucro, consome, uma roda que não para, não é? Você trabalha, gera riqueza, consome. Fica pobre, trabalha, gera riqueza, consome. A lógica de muitos trabalhadores, né? Então, pensar nisso e pensar o quê? Ora, se você tem um consumo em constante crescimento e uma demanda que não atende, o que você vai ter? O problema da lei da oferta e da procura. O produto que vale 1.000, como você vai ter menos produto no mercado, vai valer 1.500. Lei da oferta e da procura. Tem menos produto, valor maior. Legal. Aí você pensa assim, pô, e aí você aumenta a taxa básica de juros? Sim, porque aí você retrai o consumo. Você vai fazer com que o crediário, o cartão de crédito, o empréstimo façam um impacto maior no orçamento. Então, os juros aumentou, Playboy. Não dá para fazer a compra. Não dá para eu comprar aquele PlayStation 4 em 36 vezes sem juros, não é? Então não dá para fazer esse tipo de brincadeira. Não dá para eu introduzir isso na minha vida. Ora, o automóvel também tem isso. Você tinha aí uma ampliação das parcelas dos automóveis até 72 vezes e agora o Banco Central foi lá e bota uma parcela menor, 48 vezes. Por quê? Porque o cara que paga uma parcela de 72, ele não paga uma parcela de 48. Porque a parcela de 48 é maior. Maior prazo, menor parcela. Maior juros, legal, pá, não sei o quê. Mas 48 vezes tem que ter mais dinheiro, negão. Tem que ter mais dinheiro no bolso. Então, quando você fala da questão da economia, você tem que pensar que a inflação já está acima da meta, a meta aí de 6,5%, você já está na casa dos 7% no início de janeiro de 2015. Há uma previsão do mercado de juros até o final do ano 2015 de 12,5%. Essa é uma imagem emblemática que causa um certo temor, mas que ele está sendo algo que está sendo puxado por essa queda na produção industrial brasileira, que você está tendo, primeiro, algumas manufaturas estão sofrendo concorrência de produtos chineses. Então você enfraquece a produção industrial. Você não tem como competir com o produto Xing Ling, né? Carne, queijo, frango. Então não tem como acompanhar com isso. Não tem como chegar e bater de frente com isso, parceiro. Ora, você vai ter indústria têxtil lá em São Paulo que está desempregando. Por quê? Porque o tecido chinês vem com a qualidade melhor, com o mesmo preço, ou menor do que o produto brasileiro. E aí o Xing Ling vende e o produto nacional não. Então você está desempregando. Se você está desempregando, você está tendo uma queda nessa produção nacional, você não está conseguindo atender a demanda, você tem que frear o consumo, você tem que ter aí a ideia de diversos fatores que estão pesando. Aumento da energia, não é? O aumento das contas de luz. Poxa vida, conta de luz vinha R$100, agora está 150. Eita, que delícia. Então, problemático. Você
aumenta o custo de vida nacional. Você está aumentando, você está criando alguns problemas, você está tentando tirar a corda do pescoço. A economia brasileira, ela está ali vacilante, porque ela não está conseguindo acompanhar essa demanda do mercado nacional. Você teve um déficit de 4 bilhões de dólares na realidade da balança comercial favorável, você teve um valor negativo. Por quê, professor? Vamos pensar aí? Hoje nós temos na economia internacional o que o Brasil mais vende para fora: commodities, produtos básicos como soja, ferro, minério de ferro. Então, assim, coisas que são básicas, coisas que têm pouco valor. Não adianta eu te dar 10 aviões, não é? Eu dou 10 aviões para você vender e eu dou 1 milhão de bala Juquinha para o seu amigo vender. Se tu vender um avião, parceiro, você vai gerar mais renda que 1 milhão de bala Juquinha. Tá entendendo a lógica? A lógica é que não adianta ter volume de exportação crescendo se o produto é vagabundo. Se o produto é vagabundo, em que sentido, professor? É ruim? Não, de pouco valor. Não adianta, parceiro. Nós temos que começar a vender tecnologia. O Brasil está sendo prejudicado por uma China que não está conseguindo mais crescer. Com uma China que não tem como ter crescimento de 10% ao ano, pô. Não tem como. Que isso, cara? Você cresce de 1 bilhão de economia de 10 bilhões de dólares, 10%, é mais 1 bilhão, 11 bilhões de dólares. No ano seguinte, tu cresce mais 10%. Aí vai para 12 bilhões e 100, porque 10% de 11 bilhões é 1 bilhão e 100 milhões. Você tem que ter essa lógica gradativa. Não tem como. A economia chinesa está chegando num teto, não tem aonde construir, não tem aonde se desenvolver. Então você está chegando num teto e o Brasil está sendo prejudicado nisso. Porque você vendeu muitos commodities para a China num certo momento, o valor de commodities caiu. Você tem aí problema também com a Argentina, que comprava 30% das nossas manufaturas, reduziu em 30% essa compra. Você enfraqueceu a venda de manufaturas, a venda de automóvel, a venda de eletrodomésticos, de linha branca, que ia para a Argentina. E aí você consome internamente, o produto começa a faltar, porque a exportação está em queda, você reduz a produção e a inflação acaba pressionando. Lembrar aí também a questão do tomate. Lembra? Tomate, quem tem tomate está esbanjando, ostentando. Por quê? Porque o produto vai tendo uma falta no mercado e ele pressiona a taxa inflacionária. Então você tem também aumento na exigência dos direitos trabalhistas, para ver como isso está pesando, como isso agora, para ter um seguro-desemprego, para ter o auxílio, você tem condições mais pesadas para você realizar. É problemático, parceiro. É problemático. Então, você tem também um ponto que eu gostaria de ressaltar, que está tentando evitar a bolha imobiliária. Bum, acabou! A casa valendo nada, como aconteceu nos Estados Unidos. Que foi o projeto de lei aprovado pela Dilma de aumento da taxa básica dos novos contratos imobiliários. Você quadruplicou a taxa, ela 0,300 alguma coisa, foi para 1,2% da taxa de juros. Isso implica diretamente um aumento expressivo nos novos contratos e inibe a compra de imóveis que estava sendo feita à torta e à direita. O que isso é de importante? Impedir essa ultravalorização de imóveis, que ela exploda numa bolha de financiamento imobiliário, de execução de hipotecas e um boom de imóveis no mercado. Então tem que pensar algumas coisas assim. Ficou claro? A economia brasileira está entrando numa fase de corte. Você tem que reduzir, tem que aumentar ainda mais essa taxa de juros. Inicialmente vai gerar desemprego, mas é algo necessário para a realidade, para pensar os próximos frutos da economia nacional.